Queridos, que dia especial, Dia das Mães, nós estamos celebrando aqui nesse dia e como muitas mulheres falam, e é verdade, todos os dias são dias das mães, mas é tão interessante a gente ter uma data para refletir sobre algumas coisas. Eu quero te convidar a refletir comigo sobre maternidade. Amém? Eu tenho o privilégio de ter duas filhas, a Clara e a Ana. A Clara tem 5 aninhos, vai fazer 5 anos no próximo mês. E a Aninha tem 1 ano e meio. Então ela está naquela fase de subir em tudo, escalar tudo, se pendurar em tudo. Então vocês imaginam que a minha rotina é uma aventura. É uma bênção, né? E sou casada com o Yuri há quase 10 anos e o Senhor tem nos sustentado, nos dado graça para administrar a nossa família. Amém? Bom, queridos, maternidade é algo maravilhoso, é um privilégio muito grande, mas não é nada fácil. Não é fácil você educar uma criança, você administrar ali tudo o que os filhos precisam. E muitas vezes nós como mães, a gente mesmo se coloca e também somos colocadas num lugar de muita responsabilidade. E essa responsabilidade é boa, ela é genuína e ela é necessária. Só que, em alguns casos, ela começa a se transformar em cobrança. Cobrança excessiva, muitas vezes, da mãe sobre ela mesma. Culpa, sobrecarga. E eu comecei a refletir sobre isso na minha própria vida, na minha própria história. E comecei a buscar o Senhor, orientação na sua palavra. Sobre maternidade, sobre essa função que nós exercemos. E a primeira coisa que eu percebi é que gerar uma vida, seja um filho do coração ou seja um filho da barriga, um filho biológico, é algo que nos leva a um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande gerar um filho, gerar uma filha. Porque a gente se aproxima muito do caráter paterno de Deus. A gente passa a fazer parte de uma missão que é do próprio Deus e Ele compartilha conosco. A gente participa daquilo que Ele criou, que é a família, que Ele idealizou, que é a família, a criação de filhos. Nós somos chamados por Deus de filhos. Então, a primeira coisa que é importante que a gente entenda é que somos respaldados pelo próprio Deus a sermos bem-sucedidos dentro da nossa casa. A sermos pais que se parecem com Jesus e mães que se parecem com Jesus. Amém? E a segunda coisa que eu observei, e aí nós vamos abrir ou acessar a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 28. Deixe já sua Bíblia aberta nessa passagem. E nessa busca por Deus, eu percebi que diante das pressões que vivemos, diante da exaustão que muitas vezes vivemos, privação de sono, desafios do dia a dia, eu e você podemos encontrar descanso em Jesus. E podemos lidar com os problemas como Ele nos ensina a lidar. Lidar com as pressões como Jesus nos ensina, ou seja, com mansidão e humildade. Você pode dizer aí no seu lugar, mansidão e humildade. Diz assim, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, queridos, essa palavra atravessou o meu coração num momento de muito cansaço. Você que é mãe, você já passou por aquele momento de parar e a lágrima descer voluntariamente? De tanta exaustão? Ou diante de um problema que você não sabe como resolver? Exaustão física, emocional. E nessa palavra eu comecei a perceber o Senhor falando diretamente comigo. Eu tenho certeza
que essa palavra é para ser compartilhada com o seu coração, mãe, e com você que é pai também. O Senhor falava, filha, pode vir, eu estou te esperando, eu quero te dar descanso. Eu lembro que eu pensei assim, mas mãe descansa? Tem isso? Tem essa possibilidade? E naquele momento de devocional, pude render o meu coração e orar, e eu falei assim, Senhor, eu não sei como descansar hoje. Eu não sei como administrar a minha rotina, o meu dia a dia, para ter momentos maiores de descanso. Mas o Senhor está me dizendo na sua palavra que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, e eu vou acreditar nisso. E eu vou viver isso porque o Senhor disse, então essa é a verdade. Isso é real sobre cada um de nós. E aqui nessa palavra, Jesus ele estava falando com muitas pessoas das cidades ali da região da Galileia, e quando ele fala sobre fardo, sobre jugo, sobre aprender dele que é manso e humilde de coração, ele está se identificando com a nossa humanidade. E ele está reconhecendo que a sobrecarga, o cansaço, tudo isso faz parte da condição humana. Ainda que sejamos crentes no Senhor Jesus, não estamos isentos de passar por problemas, cansaço e exaustão. Então ele está nos ensinando sobre humanidade. E ele está falando sobre jugo, ele está falando sobre fardo por causa disso. O jugo é aquele arreio. Se você pesquisa sobre jugo, você vai ver que é aquele arreio de madeira que é colocado sobre o pescoço de 2 bois. E geralmente eles vêm atrelado ao equipamento que os bois devem puxar para trabalhar a terra. Se você já foi em locais de criação de gado, você já viu isso. E ali, esses 2 bois, eles não têm outra opção senão trabalharem juntos, irem na mesma direção e caminharem no mesmo ritmo, ou seja, sincronizados. E o fardo é aquela carga a ser carregada, né? Aquilo que se coloca sobre o animal para que ele carregue, pode ser água, mantimentos, tecidos. Em muitas regiões do mundo, os animais ainda são muito usados nesse propósito, né? De carregar coisas, cidade em cidade. Então, quando até as pessoas, né, nós carregamos algum fardo de alguma coisa, é muito comum colocar sobre os ombros, né, para a gente não desequilibrar e conseguir levar até o destino. Bom, Jesus aqui, ele está falando sobre tomar o seu jugo que é suave. Ou seja, se eu tomo sobre mim o jugo de Jesus, se você toma sobre você o jugo de Jesus, você trabalha com ele, você caminha na mesma direção que ele e você caminha no mesmo ritmo que ele. Jesus está falando, olha, queridos, filhinhos, se vinculem a mim, caminhem do meu lado, andem como eu ando, lide com os problemas da mesma maneira que eu lido. Ele está falando de descanso e ele está falando de compromisso. O jugo de Jesus, ele vai sincronizar os nossos passos com os dele. E toda vez, diante de um problema, diante da exaustão, diante da dificuldade, diante da dor, diante da crise. Quantas famílias nessa pandemia estão passando por crises? Estão tendo muita dificuldade na convivência. Querido, se você toma sobre você o jugo suave de Jesus, no meio da crise você vai olhar para o lado e quem você vai encontrar é Jesus. E ele vai falar, peraí, você está tentando ir para o lado errado, para o lugar errado. Deixa que eu te direciono. Caminha comigo. Caminha na mesma direção que eu estou indo. O jugo de Jesus, ele não te machuca. Quando ele é colocado sobre o seu pescoço, ele não vai deixar marca. O pecado machuca. A cobrança excessiva machuca. O legalismo machuca, a autossuficiência machuca. Tudo isso é pesado demais porque nós não somos perfeitos. Nós não somos bons o suficiente para sustentarmos isso. Mas Jesus é perfeito.
E precisamos aprender com ele, amém? Se qualquer uma dessas coisas, seja pecado, cobrança excessiva, legalismo, autossuficiência, tentar se transformar num jugo sobre você, você não vai aceitar nenhuma dessas coisas. Você vai olhar para qualquer uma dessas coisas, você vai falar, não, eu não quero isso sobre o meu pescoço. Eu não quero esse jugo sobre mim, porque eu já tenho um. E é o jugo de Jesus, ele não me machuca, ele não pesa demais. Eu consigo caminhar muito bem com ele, porque ele me orienta. Ele me cura, ele me direciona, ele não me fere. Queridos, quantas mães, tantas vezes se cobram, porque querem ser perfeitas. Querem dar conta de tudo, só que Deus não te chamou, mãezinha, para ser perfeita. Deus não te chamou para se comparar a outras mães. Nós vemos muitas vezes mães que têm ideias muito legais sobre a educação dos filhos, a alimentação dos filhos, e isso nos inspira e é muito bom. Nós mães gostamos de conversar sobre maternidade, não é verdade? Nós mães gostamos de falar sobre o nosso parto, sobre como que está a criança. Isso tudo é muito bom, muito saudável e tem que acontecer. Só que a mãe ideal para o seu filho é você. Não é a outra. Não é a influencer. Não é aquela famosa que tem 10 livros publicados. A mãe ideal para o seu filho é você. Foi isso que Deus estabeleceu. E Deus não espera a perfeição, Deus espera que você viva um estilo de vida de temor e amor a Deus. E é isso que você vai ensinar para o seu filho. Você não vai se cobrar de de chegar diante do seu filho e falar, não, porque eu preciso falar para ele o que eu sei. E essa é a receita. Esse é o passo a passo. Filho, faça isso. Você vai ser bem-sucedido. Você precisa ser bem-sucedido. Você precisa ser o melhor da escola. Você precisa ser o melhor do esporte. Você precisa ser o melhor da igreja. Você precisa dançar aqui na frente quando tiver a apresentação do menino. Eu quero meu filho na frente. Nada disso, queridos. Nada disso, mãezinha. É o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós um estilo de vida de temor e amor a Ele. E é isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Você não precisa se cobrar de chegar para ele e dizer o que você sabe, que você precisa saber. Não, você precisa chegar para ele, filho. Filha, eu estou aprendendo. E o passo a passo do aprendizado é esse. Traz o seu filho, discipula o seu filho, traga-o para o caminho que você mesmo está trilhando. E de fato, ensine a ele a olhar para Jesus e ver em Cristo a perfeição, amém? Muitas vezes, queridos, como pais, nós queremos que o nosso filho seja uma espécie de troféu, não é? Mas isso se torna muito difícil de sustentar. Porque se existe uma família que tem uma busca obstinada por perfeição, que a perfeição vem de uma capa de religiosidade, né, do legalismo e tudo mais, isso faz com que, se há algo errado naquela família, algo que precise ser confrontado ali dentro, algo que precise ser ajustado no contexto familiar, os filhos são os primeiros a entrar em crise, porque a família é perfeita. O que vai fazer? O que precisa ajustar aqui? O que mamãe errou? O que papai errou? Não, isso não existe na minha casa. Na sua casa pode existir, na minha não. E esse é um jugo que machuca. Esse é um fardo muito pesado. Porque justamente o Senhor nos ensina, Jesus está nos convidando para descansar nele.
para compreender o que é esse estilo de vida. E isso, queridos, não tem nada a ver com busca por perfeição, porque o dia que precisar de um ajuste na sua família, na sua casa, os seus filhos vão falar: não, eu sei que caminho é esse. Eu conheço esse caminho, é o caminho do perdão. É o caminho do arrependimento. Olha que interessante. Antes do verso 28, aqui no capítulo 11 de Mateus, que nós lemos, Jesus ele fala assim, no verso 25 e 26, ele fala assim: te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. É interessante porque Jesus estava diante de pessoas e ele falava pensando nas cidades por onde ele havia passado, fazendo muitos milagres. E as pessoas que presenciaram seus milagres não tiveram experiência de arrependimento. E ele começa a falar: gente, vocês precisam entender que não adianta vocês quererem ser sábios, cultos, muito entendidos da lei, porque o Senhor ele se revela aos pequeninos, e essa cultura precisa estar na nossa casa, precisa estar na nossa família. Os nossos filhos precisam aprender: olha, o Senhor, ele se revela ao humilde, ele se revela aos pequeninos, ele vai estar com você lá naquela prova, não importa se você vai tirar a melhor nota. Vamos cuidar, papai e mamãe, para não colocarmos peso sobre os nossos filhos. Vamos ensiná-los a se desenvolverem dentro do potencial que o Senhor deu a eles. Vamos fazer a nossa parte, amém? Jesus, aqui, ele está falando sobre os pequeninos, ou seja, pessoas abertas para receber a verdade da palavra de Deus. No jugo de Jesus, tomando sobre si o jugo de Jesus, eu trabalho junto com ele, a verdade dele é a minha verdade. Eu vou na mesma direção que ele, com graça, humildade, mansidão. Queridos, que desafio! Lidar com os problemas com humildade e mansidão. Para pensar nisso. O que acontece quando alguma coisa dá errado? Na nossa família, no nosso dia a dia? Estresse, né? Eu não sei se as mulheres aqui se estressam, mas eu me estresso. Tem dia assim que... Outro dia eu escrevi um WhatsApp para o Yuri que eu estava bem nervosa em casa, estava as coisas dando errado, criança subindo pelas paredes, tudo sujo, brinquedo no chão. E eu mandei um WhatsApp para ele assim, ele estava, acho que aqui na igreja ou em algum lugar, tinha um compromisso. E ele estava voltando para casa depois de um dia fora. E eu falei assim: olha, eu estou muito irritada, muito estressada, então você chega de boa. E aí ele chegou assim, tipo: oi, tudo bem? Mas meu marido é uma bênção, gente. Ele chegou, ele cuidou da gente. Falou: amor, não faz janta. Eu vou pedir uma pizza. Eu, ai, glória a Deus. Então tá bom. Queridos, humildade e mansidão. Se Jesus fala que é possível diminuir o estresse e dar lugar à humildade e mansidão na resolução dos problemas, é porque é possível. E eu creio, e você nessa noite vai se apropriar também dessa verdade, amém? A gritaria não vai mais fazer parte da sua casa. Aquele estresse que te tira, te faz perder a cabeça, não vai mais fazer parte da sua vida. Nós temos o Senhor, temos o Espírito Santo e estamos aprendendo hoje. Eu vou lidar com os problemas com humildade e mansidão. E eu vou ser capacitado. Na hora que vier o grito aqui, eu vou, opa, humildade e mansidão, vai dar tudo certo. Precisamos carregar o fardo de Jesus, que é leve. Mamãe, o fardo que você está carregando sobre os seus ombros, é leve ou é pesado? Eu lembro que em 2010, há 11 anos atrás, eu trabalhava no seminário onde eu havia estudado lá em Minas Gerais.
E eu era obreira lá, né? Trabalhava na equipe de discipuladores e tal. E a gente tinha um desafio de sair no período de carnaval para fazer um impacto evangelístico em alguma cidade que estivesse precisando de alguma coisa, tanto do evangelismo em si, pregar a palavra, mas também levar talvez cestas básicas e ir para algum lugar, enfim, fazer alguma obra evangelística / social. E eu lembro que naquele período, muitas cidades da região serrana do Rio de Janeiro tinham tido muitos deslizamentos de terra. Não sei se você lembra dessa época, mas foi caótico. Pessoas morrendo soterradas aos montes. E eu lembro que a cidade de Nova Friburgo, ela ficou enlutada. Foi terrível o que aconteceu ali. Pessoas morreram assim dentro de casa, algo terrível. E eu lembro que eu conversando com a liderança, falei, por que a gente não vai lá e faz alguma coisa, apoio emocional, leva suprimentos, porque nos noticiários a gente podia ver as casas que haviam sido deixadas, né, isoladas, e as famílias não quiseram abandonar aqueles lugares, mas estavam em áreas de risco, muito risco. E as pessoas raramente saíam dali, né, e elas precisavam de ajuda, precisavam de suprimentos, e a gente foi para Nova Friburgo, um ônibus lotado, saímos, e eu lembro que quando a gente chegou naquelas áreas para subir os morros e levar água, comida, cesta básica, o rapaz tirou do ônibus muitos fardos de água, muitas garrafas de água. E eu lembro que a gente se organizou e falou, eu pensei, meu Deus, quem que vai carregar isso até lá em cima? Quem que vai ter essa força, né, essa estrutura? E aí a gente conseguiu convocar lá a maioria, né, homens e tal, carregando tudo, morro acima, revezando. E queridos, quando a gente percebe quando a gente para pensar, né, nessa história, e eu consigo lembrar claramente da cena dos meninos subindo com os fardos de água, com as cestas básicas, a gente consegue fazer uma ligação com essa palavra aqui que Jesus está falando em Mateus capítulo 11. E, de fato, existem fardos que eu consigo carregar, que Deus me capacitou para carregar, que Deus te capacitou para carregar, mas que uma criança não vai conseguir. Eu consigo carregar algo sobre os meus ombros que, com certeza, a minha filha de 5 anos não vai conseguir, porque a nossa estrutura é totalmente diferente. Sabe o que a gente percebe como mães? É que muitas vezes nós carregamos fardos pesados demais para nós. Nós carregamos fardos que não foi Deus que colocou sobre nós, entende? E existem fardos, maridos e pais que estão me escutando, me ouvindo, que a sua esposa está carregando, mas que quem precisa carregar é você. Porque para você vai ser leve, para você vai se cumprir aquilo que Deus planejou, porque Deus te fez com essa estrutura, Deus te fez com essa capacidade, mas para sua esposa é pesado, é penoso, e não é porque nos tornamos mães que deixamos de ser filhas. Ou que devemos carregar qualquer nível de peso sobre os nossos ombros. A gente ouve muito, não, porque a mulher contemporânea, ela foi feita mesmo para sonhar, ela tem que conquistar, ela tem que ser bem-sucedida em tudo, ela tem que dar conta da carreira, da casa, dos filhos, muitas expectativas, que isso parece ser muito bom, discurso bonito, olha, o feminismo, isso, empoderamento, não, mas muitas vezes atrapalha, porque a gente não dá conta de tudo. E é impressionante porque dentro da igreja, se a gente não dá conta, se você, mãezinha, está aí se cobrando que não dá conta, ainda vem um capeta no nosso ouvido e fala assim, mas você não é mulher virtuosa, não? Você não está dando conta? Queridos, mas o que nos faz mulheres virtuosas é justamente, em primeiro lugar, seguirmos o nosso mestre. E nós já somos virtuosas com tudo que fazemos, amém? Não precisa existir um peso de cobrança extra, não, muito obrigada. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve.
Ou seja, é possível, mamãe, de você carregar sem esmorecer, sem ser destruída. Mateus 23, 1-4, você não precisa abrir. Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: olha, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes o que eles fazem, mas não façam o que eles dizem, porque eles não praticam o que pregam. Atam fardos pesados demais e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja, Jesus aqui está confrontando aqueles religiosos críticos, que foram chamados inclusive por ele de sepulcros caiados, onde o exterior era muito bonito e o interior havia morte espiritual. E ele está falando, olha, quem faz isso com os homens são os fariseus. Ou seja, não é plano de Deus em nenhum momento que eu e você carreguemos fardos pesados. Quando Jesus ele observa que os fariseus estão tentando fazer isso com as pessoas, ele confronta os fariseus. Porque o fardo dele é leve. Olha que depoimento que eu ouvi de uma mãe com mais de 30 anos de casada, já criou seus 3 filhos. Ela disse, eu me cobrava mesmo estando o dia inteiro fora, trabalhando 8 horas por dia, que deveria dar conta da casa, da comida, das necessidades dos filhos, do marido satisfeito. E se de alguma forma o casamento não andasse bem, ou o relacionamento com o marido e filhos não fosse satisfatório, a culpa seria sempre minha, porque eu não soube ser sábia. Me sentia incompetente. Queridos, a primeira coisa quando eu li isso foi, se essa mulher é incompetente, tem alguma coisa errada com todas as outras. Quem sopra isso no nosso ouvido é o legalismo, é o inimigo. Não existe incompetência nenhuma aqui, não existe incompetência em mim, não existe incompetência em você. O que nós precisamos é entender o que o Senhor quer de nós, o jugo dele, o fardo dele e cumprir o nosso papel nesse tempo da história, nada mais. A nossa agenda não precisa estar lotada, a gente não precisa provar algo para as outras pessoas que nós somos supermães, maravilhosas, perfeitas. O que nós precisamos é do Mestre. Amém? E nós ouvimos muitas vezes, até em congressos de mulheres, olha, quando seu marido chegar em casa do trabalho, ele vai estar muito cansado. Então você precisa estar de banho tomado para receber ele. Você precisa ter feito uma comidinha gostosa. A casa está organizada. Os filhos também, né? Mais quietinhos, desacelerados, irmãos. Tudo isso é maravilhoso. É um sonho. Não é um sonho isso? Eu fico imaginando eu em casa, tudo pronto. Banho tomado, cheirosa, minhas filhas cheirosas, esperando com janta pronto. Oi, amor. Querido, só que muitas vezes a esperança da mãe tomar um banho é o pai chegar em casa. Muitas vezes a esperança da mãe ir para a cozinha fazer uma janta é o pai chegar e falar, ó, deixa que eu assumo as crianças, pode ir lá. Ou, eu faço a janta hoje, né? Amém? Então, queridos, eu até tenho falado com todas as líderes que eu conheço e faço um apelo para nós mulheres, para que esse tipo de discurso não exista mais nos nossos congressos. Vamos falar da realidade, vamos falar do companheirismo, vamos falar de Efésios capítulo 5, onde o marido, ele é respeitado, ele é líder, ele tem ministério sacerdotal em casa, e a mulher, ela é servida, ela é amada, o marido tem sobre ela um amor sacrificial, como Cristo pela igreja. Esse é o nosso discurso, essa é a Bíblia, essa é a nossa palavra. Não vamos ficar em cima de legalismo, não vamos ficar em cima de discurso da moda, não. Porque o dia que eu estava lá em casa, com a minha bebezinha ainda novinha, com a roupa toda golfada de leite, graças a Deus, que o meu marido chegou para me ajudar. E não chegou para falar assim, nossa amor, tá suja, hein? Misericórdia, né, gente? Vamos já encerrar.
Queridos, a Bíblia nos ensina, papai, marido que me ouve, que o ministério sacerdotal é a santificação do lar. O marido, o pai, ele leva os filhos para o discipulado, ele aproxima os filhos da esposa do Senhor, ele promove um ambiente onde a esposa e os filhos se aproximam mais de Deus, se parecem mais com Jesus. Ele apresenta Jesus na sua casa e, se parecendo com Jesus, ele vai servir, porque Jesus veio para servir. O líder com o ministério sacerdotal bíblico, ele vai ter uma visão muito mais ampla das necessidades da sua família e da sua casa. O líder com esse coração, ele não vai chegar em casa esperando, cadê a casa, tá limpa? Cadê? Tá limpa? A louça tá lavada, a comida tá na mesa? Lavou roupa hoje? Ah, essas crianças aí estão muito bagunceiras, dá um jeito nelas. O líder com o ministério sacerdotal bíblico, ele vai chegar e ele vai servir. O líder que se parece com Jesus, ele vai perguntar se está tudo bem. Muitas vezes a mulher, ela só quer conversar. Maridos, ouçam. Né, amor? Conversar. Eu preciso conversar. O sacerdote do lar gente, pensa bem nisso, sacerdócio. Ah, porque o marido é o sacerdote do lar. Aí a mulher parece que tem que ser aquela, porque o sacerdote. Não, o sacerdote do lar que se parece com Jesus, ele não vai se parecer com o fariseu. O sacerdote fariseu, ele até pode chegar, colocar o pé sobre a mesa e fazer exigência, porque ele é religioso, ele é superficial. Mas o sacerdote do lar que se parece com Jesus, ele vai chegar em casa, ele vai ouvir a esposa, ele vai ser presente física e emocionalmente. Amém? Nós vamos orar agora. E eu não posso deixar de comunicar que essa palavra: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquelas mamães que não têm marido, que ouvem uma palavra dessa e falam: ai, eu queria ter um sacerdote do lar, mas eu não tenho. Mães solteiras, mães divorciadas, mães viúvas. Essa palavra também é para vocês. Mães que se sentem sós, que têm a responsabilidade diária de tomar decisões sozinhas muitas vezes, que são acometidas por sentimentos de solidão e impotência. Essa palavra é para vocês também. O salmista diz lá no Salmo 17: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes, inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com a tua mão salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Você é essa mulher. Você, mãezinha, é essa mulher, a menina dos olhos do Senhor, que é escondida sob as suas asas. O Senhor te protege, o Senhor te respalda, o Senhor te afirma, o Senhor levanta pessoas para te darem suporte. Ore esse salmo, se aproprie dele, se aproprie dessa palavra. Vá até o Senhor e Ele vai colocar sobre você um jugo suave e um fardo leve, ainda que não tenha ali a presença física de um homem na sua casa. Muitas mulheres, por circunstâncias diversas, passam a vida se penalizando porque criam um filho sozinha. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é amparar essa mulher, é cuidar dessa mulher. Até Agar, que era uma escrava, vivia em erro diante do Senhor. Ela grávida, fugindo no deserto, o anjo a encontrou, lhe deu água e falou: volte para sua cidade. Sujeite-se a Sara. Não fique aqui porque vai morrer você e o bebê. Nós nunca, mamães, estamos sozinhas. Nunca. Ainda que o marido não esteja ali, independente se aconteceu algo que te levou a essa situação, o Senhor não deseja, não te fez, não idealizou a sua vida, a vida
dos seus filhos, para que você viva sob um jugo pesado, sob um jugo que machuca, sob um fardo pesado, se penalizando. O Senhor quer trazer graça sobre a sua vida, o Senhor quer trazer verdade sobre a sua vida e quer te curar e quer te livrar de toda a mentira do diabo sobre você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Amém? E nós, como igreja, queridos, temos a responsabilidade de amparar essas mães. Se você conhece alguma mãe que vive ali criando filho sozinha, por qualquer circunstância que seja, se levante como um servo do Senhor, como Cristo nessa terra e ofereça suporte, ofereça ajuda. Amém? Vamos nos comprometer com isso nesse Dia das Mães, a partir daqui? Levante-se no seu lugar e nós vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra nos respalda a crer que se vamos até o Senhor, encontramos descanso. Somos aliviados de toda sobrecarga. Recebemos do Senhor o jugo suave e o fardo leve. Por isso, Deus, nós não aceitamos outro estilo de vida que não seja esse. Mamães, papais, vovôs, vovós, qualquer um de nós. Nós entendemos que a vida cristã é uma vida para ser vivida plenamente, com alegria renovada. Tira da nossa mente as mentiras do diabo, tira da nossa mente, Deus, tudo aquilo que não é bíblico e que a gente vai passando de um para o outro como se fosse algo maravilhoso. Tira de nós, Senhor. Queremos viver a palavra, queremos viver bem no nosso relacionamento conjugal, familiar, com os filhos. Ensina-nos, Deus, a ensiná-los a Tua palavra, o Teu caráter, o Teu estilo de vida, aquilo que o Senhor quer que vivamos como família. Em nome de Jesus. Amém.